Tudo começa com algo pequeno. Uma piada que parece um pouco ácida demais, uma mensagem visualizada e ignorada por dias, ou uma decisão tomada por cima de você, sem o seu consentimento. Você sente o impacto primeiro no estômago, um peso frio e seco, mas você decide engolir. Você sorri, diz a si mesmo que é a pessoa maior, que não vale a pena o conflito. Mas aqui está a verdade que ninguém teve a coragem de te dizer. Você não está sendo maduro, você está sendo barato. O desrespeito não é um acidente geográfico, é um processo de teste de carga. Cada vez que você se cala para manter uma paz que já foi violada pelo outro, você está assinando um contrato de submissão. Você está ensinando ao mundo que a sua dignidade é negociável e que o seu território não tem fronteiras. Nicolau Maquiavel sabia que no momento em que você é visto como fraco, você já foi conquistado. Hoje, nós vamos realizar uma cirurgia na sua personalidade. Vamos matar a parte de você que implora por aprovação para que algo formidável possa nascer. Ao final desta intervenção, você não apenas entenderá por que te tratam assim, mas possuirá a chave psicológica para se tornar alguém que ninguém ousa testar 2 vezes. Você ganhará o poder absoluto sobre a sua própria presença. O desrespeito raramente se manifesta como uma explosão. Ele é uma infiltração silenciosa, um teste de estresse constante na sua estrutura. Você precisa entender que o ser humano é, por natureza, um predador de eficiência. Estamos o tempo todo escaneando o ambiente em busca de hierarquia. Quem está acima, quem está abaixo, quem eu devo temer e quem eu posso usar. Quando alguém entra no seu raio de ação, seja um novo chefe ou um encontro romântico, essa pessoa começa a tatear os limites da sua cerca territorial. Eles não derrubam o portão de uma vez. Eles apenas encostam o peso sobre a madeira para ver se ela range. Uma piada sutil sobre sua aparência, um comentário cínico sobre sua competência, ou o ato de ignorar sua opinião em público. Eles estão observando sua reação como um cientista observa uma cultura de bactérias. Se você sorri para suavizar o clima, se você justifica o erro do outro, ou se você simplesmente abaixa a cabeça, você acabou de entregar as chaves da sua soberania. Você não está sendo gentil. Você está ensinando a eles que o seu território é terra de ninguém. Cada vez que você engole o seco para evitar o desconforto de um confronto, você está assinando um contrato invisível de humilhação. Você está dizendo ao mundo: pode pisar, o solo aqui é barato. Maquiavel entendeu que a estabilidade de um governante não vem da sua simpatia, mas da integridade das suas fronteiras. Quando você permite que a primeira janela quebrada do desrespeito permaneça sem reparo, você sinaliza que toda a sua dignidade está disponível para vandalismo. Esse peso frio que você sente no estômago quando é diminuído não é timidez. É o seu instinto de sobrevivência sendo traído por sua própria covardia. Você teme o conflito hoje, mas não percebe que, ao evitar essa pequena batalha agora, você está garantindo uma guerra perdida contra a sua própria autoestima amanhã. O desrespeito prospera exatamente no espaço entre a sua dignidade e o seu medo de ser visto como alguém difícil. Entenda, quem tem medo de ser difícil acaba sendo invisível. Maquiavel lançou um dilema que a maioria de vocês teme enfrentar. É melhor ser amado ou ser temido? A resposta educada que te ensinaram é o amor. Mas a resposta que governa a realidade é que o amor é um vínculo de gratidão que os homens, sendo miseráveis, quebram sempre que lhes convém. Já o medo é mantido por um pavor de punição que nunca falha. No entanto, esqueça a violência física. No tribunal da vida moderna, o seu exército não é feito de espadas, mas da sua presença. O medo contemporâneo que você deve instilar não é o pavor de uma agressão, mas o medo paralisante da escassez da sua existência na vida alheia. A maioria de vocês comete o erro fatal da hiperdisponibilidade. Vocês respondem instantaneamente. Estão sempre prontos para ajudar. São o ombro sempre disponível e a voz que nunca falta. Ao fazer isso,
Você não está sendo virtuoso, está se tornando utilitário. Você se transformou em oxigênio, essencial, mas invisível e gratuito. Ninguém agradece ao oxigênio por existir até que comece a sufocar. Quando você é excessivamente bonzinho e está sempre lá, você mata o seu valor de mercado. O respeito nasce da percepção de que você é um recurso valioso que pode ser retirado a qualquer momento. Se eles sabem que, não importa o quão mal te tratem, você continuará orbitando ao redor deles como um satélite fiel, porque eles fariam o esforço de te respeitar. A dinâmica de poder exige que você seja um mestre da retirada estratégica. Maquiavel sabia que a familiaridade gera o desprezo. Se você quer que o seu valor suba, você precisa criar um vazio. O medo da sua ausência deve ser maior do que o conforto da sua presença. Quando você retira o acesso, quando você deixa de ser a rede de segurança de quem te desvaloriza, você altera a química do relacionamento. Eles precisam sentir o frio da sua indiferença para valorizar o calor do seu sorriso. Lembre-se, o que é abundante é barato. O que é escasso é ouro. Se você não é capaz de caminhar em direção à porta e nunca mais olhar para trás, você não tem poder algum. Você é apenas um refém implorando por afeto em uma cela que você mesmo trancou. Imagine que você joga uma bola com toda a sua força contra uma parede de concreto. Ela volta para você. Você a pega, joga de novo, e o jogo continua. Existe uma troca de energia, um ritmo, um controle. Agora imagine que você joga essa mesma bola em direção a um abismo negro e infinito. Ela não volta. Ela não faz barulho. Ela simplesmente desaparece na escuridão. Você jogaria uma segunda bola? Provavelmente não. Você daria um passo para trás, desconcertado, tentando entender o que existe naquele vazio. Esse é o poder da não reação. O desrespeito é um convite para uma dança tóxica. O agressor chega com um roteiro pronto na cabeça. Ele espera que você fique com raiva, o que prova que ele controla suas emoções, ou que você se encolha, o que prova que ele domina o seu espaço. Quando você não faz nenhum dos dois, você quebra o roteiro. Você se torna o vácuo. Entenda que a raiva e a defensividade são o oxigênio que alimenta o incêndio do manipulador. Sem a sua reação, a chama dele se extingue por falta de combustível. A técnica é cirúrgica. Quando o insulto vier, você para. Você não desvia o olhar, você não sorri para aliviar a tensão e você não franze a testa em sinal de dor. Você apenas observa. Olhe nos olhos dele como um entomologista observa um inseto curioso. Deixe o silêncio se estender até que ele se torne insuportável. Não para você, mas para ele. O silêncio é um espelho. Nesse vácuo que você criou, as palavras venenosas dele começam a ecoar de volta para os próprios ouvidos dele. Ele começa a ouvir a própria petulância, a própria imaturidade. Você verá o agressor começar a se inquietar, a gaguejar, a dizer que era apenas uma brincadeira. Ele está tentando recuperar a bola que jogou no abismo, mas você não vai devolvê-la. Você assumiu o que Maquiavel chamaria de posição do príncipe, aquele que observa o caos da varanda, mas cujas fundações não se movem 1 milímetro. Você não é mais uma peça no tabuleiro. Você é o próprio abismo que engole o jogo alheio. Às vezes, o silêncio não é o bastante porque o agressor insiste em empurrar você contra a parede. Nesses momentos, você usa a técnica do fogging. Se você atira uma pedra contra uma rocha, a pedra pode lascar a rocha. Se você atira essa mesma pedra contra uma névoa espessa, a pedra simplesmente passa direto, sem resistência, sem impacto e sem som. Você deve se tornar a névoa. O fogging consiste em concordar com qualquer verdade ou possibilidade contida no insulto, mas de uma forma que neutralize o veneno. Quando alguém diz, "Você é muito arrogante", a sua resposta automática seria se defender, provando que ele tem poder sobre a sua autoimagem. A resposta do mestre é,
Talvez eu seja mesmo. Tenho padrões muito altos. Quando dizem, você é estranho, você responde, absolutamente. O comum nunca me interessou. Ao concordar com a ofensa, você retira a arma das mãos do agressor e a joga no chão. O manipulador quer um cabo de guerra. Ele precisa que você puxe a outra ponta da corda para que o conflito tenha tração. Ao soltar a corda, ele cai de costas. Isso demonstra uma autoconfiança tão devastadora que a opinião alheia não é vista como uma ameaça, mas como um ruído de fundo irrelevante. Você não está aceitando a derrota. Você está declarando que o julgamento dele é pequeno demais para merecer uma defesa. No momento em que você para de resistir ao insulto, o insulto perde o propósito. Você se torna impenetrável porque não oferece nenhuma superfície sólida onde o ataque possa aderir. Você não é mais um alvo. Você é apenas o ambiente onde o agressor passa vergonha sozinho. Para entender a fundo a técnica de fogging, você precisa compreender o conceito de estrutura de realidade. Em cada interação humana, existe uma disputa invisível para decidir qual moldura vai prevalecer. Quando alguém te insulta, essa pessoa está tentando impor uma moldura onde ela é o juiz e você é o réu. Se você se defende, você aceita o papel de réu. Se você contra-ataca, você aceita que o tribunal dele é legítimo. O fogging é o ato de destruir o tribunal. Ao concordar com a crítica de forma clínica e desapegada, você sinaliza que o julgamento alheio não tem gravidade. É como se alguém criticasse a cor da sua camisa e você respondesse: sim, ela é azul. Não há carga emocional. Você não está aceitando o rótulo. Você está reconhecendo que a pessoa tem o direito de ter uma opinião, por mais irrelevante que ela seja. Imagine o agressor como um boxeador que coloca toda a sua força em um soco. No momento do impacto, você não bloqueia com os braços. Você simplesmente dá um passo para o lado. O boxeador perde o equilíbrio porque esperava encontrar resistência. Ao dizer, você tem razão, às vezes eu sou difícil de lidar, você interrompe o ciclo de adrenalina do outro. O manipulador fica confuso, pois o roteiro dele previa que você ficasse na defensiva. Esta é a psicologia do desapego absoluto. Você não luta para provar que é bom, inteligente ou capaz. Você sabe o que é. Quando você para de lutar pela aprovação do outro, você se torna o dono da sala. Você se torna um buraco negro de feedback. A pessoa projeta a toxicidade e você a absorve com um sorriso ou um aceno de cabeça, devolvendo apenas o vazio. Isso é poder real, porque mostra que ninguém tem as chaves das suas emoções, exceto você mesmo. A maioria das pessoas comete o erro emocional de tentar ensinar o agressor através de palavras. Elas enviam textos longos, explicam por que ficaram magoadas e pedem por respeito. Isso é o ápice da fraqueza. Ao explicar seus sentimentos para quem te desrespeitou, você está apenas entregando o mapa das suas feridas para que o outro saiba exatamente onde bater na próxima vez. Você não negocia respeito com quem violou o seu território. Você impõe uma consequência. O protocolo da retirada cirúrgica é a aplicação prática da lei da escassez. No momento em que um limite é cruzado, você não reclama, você não discute, você não faz cena. Você simplesmente remove o acesso. Se um amigo fura com você sistematicamente, você não manda um parágrafo sobre como sua agenda é importante. Você apenas para de convidá-lo. Quando ele finalmente notar o vácuo e perguntar se algo aconteceu, você não explode. Você responde com uma polidez gélida. Estou focado em outros projetos agora. Maquiavel ensinou que os homens devem ser bem tratados ou esmagados. No contexto moderno, esmagar significa tornar-se um fantasma. Você mata a versão da relação onde o desrespeito era permitido. Essa retirada deve ser total e silenciosa. Você retira sua energia, sua atenção e sua validação. Você deixa a pessoa sentada no frio da sua ausência até que ela perceba que o seu tempo é um privilégio que foi revogado.
Se você não é capaz de cortar o cordão umbilical do acesso, você nunca será respeitado, será apenas tolerado. O respeito não é o que eles te dão, é o que eles pagam para não perder. A linguagem é um sistema falho, mas o corpo é uma antena que nunca para de transmitir. Antes de você articular a primeira sílaba, o seu interlocutor já decidiu se você é uma presa ou um predador. A maioria das pessoas entram em uma sala pedindo desculpas por existir, carregando nos ombros o peso da necessidade de aprovação. Isso é um convite aberto para que o mundo te use como capacho. A engenharia da linguagem corporal dominante não trata de fazer poses de poder diante do espelho, mas de ocupar o espaço como se você fosse o dono da propriedade. Observe a natureza. O animal que teme o ataque se encolhe, protege os órgãos vitais, desvia o olhar e mantém movimentos rápidos e espasmódicos. O animal soberano é lento. A lentidão é o luxo de quem não teme ser interrompido. Quando você se move rápido demais, quando responde instantaneamente a uma pergunta, ou quando desvia o olhar primeiro, você está sinalizando submissão. Você está dizendo que o tempo do outro é mais valioso que o seu. Para dominar, você deve adotar a economia de movimento. Mantenha o contato visual 1 segundo a mais do que o confortável. Não para intimidar como um amador, mas para observar como um mestre. Mantenha as mãos visíveis e relaxadas. Mãos escondidas sinalizam medo ou decepção. Quando for desrespeitado, a sua maior arma física é a imobilidade absoluta. Enquanto o outro se agita, gesticula e tenta te diminuir, você permanece estático. Essa ausência de movimento comunica que a energia dele é insuficiente para mover a sua massa. Você não é um satélite girando ao redor do caos deles. Você é o Sol, e o Sol não altera sua órbita porque um asteroide passou perto demais. Ao controlar a sua fisiologia, você altera a química do cérebro do seu oponente. Eles sentem o peso da sua estabilidade e, instintivamente, o desrespeito morre na garganta. A maioria de vocês foi ensinada que a empatia é a maior das virtudes humanas. No entanto, na arena do poder e das relações sociais, a empatia quente é a algema que o mantém escravo de pessoas tóxicas. A empatia quente é aquela onde você sente a dor do outro como se fosse sua. Você se funde emocionalmente com o agressor e começa a justificar o desrespeito dele. Ele teve um dia difícil. Ela foi criada assim. Ele não teve a intenção. Ao fazer isso, você se torna o advogado de defesa de quem acabou de te atacar. Para ser verdadeiramente respeitado, você deve migrar para a empatia fria. A empatia fria é clínica, cirúrgica e estratégica. É a visão de um cirurgião olhando para um tumor. Ele entende a patologia, sabe por que o tumor está ali, mas não sente a dor do tumor. Ele apenas opera. Quando alguém te desrespeita, use a empatia fria para dissecar a intenção por trás do ato. Pergunte-se racionalmente: por que esse indivíduo sente a necessidade de diminuir meu status agora? Geralmente a resposta é fraqueza. O desrespeito é o grito de guerra dos inseguros. Quem é verdadeiramente poderoso não precisa pisar no pescoço de ninguém para se sentir alto. Ao adotar essa distância emocional, você se torna imune às manipulações sentimentais. Você para de tentar salvar ou entender o agressor e passa a tratá-lo como um sistema que precisa de recalibração ou exclusão. Maquiavel não odiava seus inimigos. Ele os analisava. Se você se deixa levar pela emoção, seja raiva ou pena, você perde a clareza. A empatia fria te permite ver o desrespeito como um sintoma da mediocridade do outro e não como um reflexo do seu valor. Você deixa de ser a vítima que sofre e passa a ser o analista que observa. E quando você observa de cima, o insulto perde o calor e se torna apenas um dado irrelevante em sua análise estratégica. Existe uma mentira perigosa que a sociedade moderna empurrou goela abaixo de você. A ideia de que ser bom é sinônimo de ser inofensivo. Eles te ensinaram a esconder seus dentes,
a reprimir sua agressividade e a se orgulhar da sua incapacidade de causar dor. Mas escute bem: um homem que não é capaz de ser perigoso não é um homem bom. Ele é apenas um homem fraco. A bondade só tem valor quando é uma escolha feita por quem tem o poder de destruir. Carl Jung chamava isso de sombra. Sua sombra contém sua agressividade, seu egoísmo e sua capacidade de violência. Todas aquelas partes escuras que você foi treinado para odiar. Mas para lidar com o desrespeito, você precisa integrar essa sombra. Você precisa saber que possui uma espada e que sabe como usá-la, para que possa escolher mantê-la na bainha. É o conceito do guerreiro no jardim. É muito melhor ser um guerreiro cuidando de um jardim do que um jardineiro em meio a uma guerra. O jardineiro será massacrado. O guerreiro terá paz porque todos sabem que o custo de perturbá-lo é alto demais. Quando alguém te desrespeita, essa pessoa está farejando a sua incapacidade de ser perigoso. Ela sente que você é um desarmado emocional. Ao integrar sua sombra, você projeta uma energia diferente. Você não precisa gritar ou fazer cena. O punho da sua espada fica visível no seu olhar, na sua postura e na sua recusa em ser movido. A sua confiança não vem da esperança de que as pessoas serão legais, mas da certeza de que você pode lidar com elas se não forem. O respeito é uma transação baseada na percepção de força. Se você é apenas um santo inofensivo, você é um alvo. Se você é um monstro sob controle voluntário, você é um líder. Pare de tentar ser um anjo na terra dos lobos. Integre sua agressividade. Aceite sua capacidade de ser implacável e use isso como o alicerce da sua paz. O mundo não respeita quem se sacrifica. O mundo respeita quem impõe o seu valor. Você chegou ao final deste percurso, e isso diz mais sobre você do que imagina. A maioria das pessoas já abandonou este vídeo nos primeiros minutos, buscando entretenimento barato ou uma pílula de felicidade instantânea. Elas não suportam o espelho que a filosofia de Maquiavel coloca diante de suas faces. Se você ainda está aqui, sua mente opera em uma frequência diferente. Você não busca apenas informação, você busca armamento. Você faz parte da minoria que entendeu que a vida não é um playground, mas uma arena de forças em constante colisão. Mas aqui reside a provocação final. O desrespeito que você sofre não é um crime cometido pelos outros contra você. É um sintoma da imagem que você projetou no mundo. Se o mundo te trata como um servo, é porque você esqueceu de portar a coroa. A verdadeira tragédia não é ser insultado, mas perceber que, no fundo, você aceitou o insulto como um veredito justo. Você está disposto a continuar sendo o arquiteto da sua própria insignificância? Agora, como um ato de resistência e um sinal para aqueles que compartilham desta mesma visão, escreva nos comentários: eu sou o soberano do meu silêncio. Que essas palavras sirvam de marco para o dia em que você parou de pedir permissão para ser respeitado. Se este conhecimento ressoou na sua essência, inscreva-se, não para aumentar um número, mas para selar sua entrada nesta linhagem de pensamento. E ao clicar no botão de gostei, você verá surgir o botão de hype. Eu te desafio a apertar esse botão, não pelo algoritmo, mas como um ato simbólico de rebeldia, uma declaração de que você apoia a verdade nua, mesmo quando ela é desconfortável. É o sinal oculto de que você despertou. Para aqueles que não aceitam apenas observar, mas desejam dominar as engrenagens ocultas da realidade, o botão de membro está disponível. Tornar-se um membro deste canal não é uma assinatura, é um compromisso com a filosofia do poder, um acesso ao que é proibido para as massas. Se você tem a coragem de cruzar essa linha, eu te espero do lado de dentro. O seu treinamento não termina aqui. A soberania exige que você entenda como o mundo te lê antes mesmo de você agir. Por isso, seu próximo passo é crucial. Assista agora o vídeo que está no card acima.
Descubra como a sua estética e a sua energia financeira ditam as regras do jogo antes mesmo de você dar o primeiro lance. E lembre-se, o respeito é o único idioma que o orgulho entende. Se você não o fala, será sempre um estrangeiro em seu próprio destino.